Fala, gente, aí, como vocês estão? Tudo bem? Novamente estamos aqui com Foco no Podcast. Esse programa que você já sabe, toda semana traz aqui entretenimento, traz um pouco mais sobre o universo de vendas, gestão, empreendedorismo, para você que está aí passando por todas essas reviravoltas que estamos tendo no mundo. E a reviravolta da moda agora seria a inteligência artificial. Todo mundo se perguntando como que isso influencia no meu trabalho, como que eu faço com toda essa tecnologia que está chegando. Para bater um papo sobre isso hoje, eu trouxe aqui esse meu amigo que já tem uma larga carreira falando sobre isso, mas principalmente nesses últimos 2 anos, onde está a evolução da tecnologia presente no dia a dia das micro e pequenas empresas também. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial e como ela beneficia, principalmente nos processos de gestão dos números, contabilidade, controladoria, tributação. E para falar esse bate-papo gostoso aqui com a gente, trouxe meu amigo Júnior, da JR First. Bom dia, pessoal. Eu sou o Nilson Júnior, franqueado da Kion Sistemas, uma empresa aqui de Americana que desenvolve softwares contábeis e empresariais e aplica, né, a inteligência artificial dentro do software para diminuir, né, o tempo de trabalho dos contadores, dos empresários, né, e de todo o departamento administrativo. Perfeito. Já viram que tem assunto aqui para hoje, né, gente? Então vamos lá. Júnior, você falou que trabalha aí, que é uma franqueada da Kion. A Kion eu já conheço ela já faz algum tempo já, desde antigamente, quando ela vinha com o nome de Folhamática, ainda lá na Avenida Paulista, ali Americana, foi desenvolvendo, virando outras empresas e hoje virou essa gigante dentro do cenário nacional aí, que é a Kion. Cara, fala um pouquinho, eu sei que você está lá com eles já faz algum tempo já, fala um pouquinho de como foi essa trajetória, o pessoal identificar e saber mais ou menos como que é essa empresa, quem é essa Kion. Certo, vamos lá. A Kion, ela é uma empresa, é um bebezinho, né? Ela é uma empresa de 3 anos. Porém, o fundador da empresa, né, que é o Maurício Frizarin, ele foi proprietário da Folhamática, aí que desde a década de 90, né, nós ficamos aí líderes de mercado por praticamente 30 anos, dominando aí o mercado de contadores. Com as nossas soluções. Eu também fiz parte dessa história, né? Trabalhei 10 anos na empresa. Depois a empresa foi vendida, né? E nesse período, por questões contratuais, o Maurício precisou ficar fora de mercado, né? Então, 5 anos ele ficou fora do mercado, onde ele fez uma especialização em Harvard em inteligência artificial. Passado esse período aí, ele pôde voltar para o mercado e nasceu a Kion, né, uma sede de 8.000 metros quadrados em Americana, com o intuito de trazer para o mercado sistemas empresariais e contábeis, né, mas com uma inovação, aplicando a inteligência artificial dentro desses produtos, reduzindo rotinas de trabalho repetitivos aí que o pessoal tem que Só fazer. gasta ali. Exatamente. Certo. E hoje, aqui a gente conhece, como eu falei, já citamos aqui várias vezes. O que eu percebo hoje, cara, que o principal diferencial quando a gente fala de inteligência artificial é, como você disse, é tirar os trabalhos repetitivos, é economizar tempo para aquela pessoa que operacionaliza tudo isso daí, mas principalmente gerar resultados financeiros, porque você pode, Sim. não, eu vou reduzir a quantidade de funcionários. Não, você vai capacitar os seus funcionários para que ele trabalhe melhor e aquele negócio aconteça da forma correta, que traga realmente benefícios para a empresa. Qual que é a minha pergunta, cara, que eu queria fazer aqui para você? Hoje você tem a sua empresa, a JR First, como franquia dela, e você com certeza utiliza esse programa ali dentro, entendeu? Você, ali no fronte de batalha, se eu perguntar quais são as principais vantagens que esse software oferece em relação aos outros, o que você teria para me dizer? Hoje nós estamos com o produto pronto, mas daqui para frente a gente vai aplicar a tecnologia da inteligência artificial cada vez mais, né? Então, nesse momento hoje, para a empresa, para o sistema da empresa, né, nós temos um faturamento robotizado, né? Então, uma empresa hoje que, no meu caso, que eu presto serviços, que eu tenho uma recorrência para cobrar dos meus clientes, essa recorrência
Vamos dar um exemplo aí, eu estou com 100 clientes na minha carteira, então eu preciso todos os meses executar esse faturamento, eu tenho um Rodar isso. robozinho ali, a gente chama isso de faturamento one click, né? Então, para o empresário que tem que ter uma pessoa só para faturar, para emitir nota, emitir boleto, né? E gastaria aí, vamos falar assim, 2 dias de trabalho. Hoje, com a nossa ferramenta, ele vai gastar 1 segundo, porque ele vai dar um clique e tudo que tiver de detalhe, de cobrança, de tributação em cada contrato vai ser executado e os 100 clientes vão receber o resultado desse faturamento no e-mail deles. Certo. E esse sistema, ele, pelo que você me disse agora, ele está totalmente aberto, digamos assim, ele já está completo, mas conforme vai vindo as tecnologias novas, você consegue adequar ele por conta da própria inteligência artificial. Então ele é um sistema que vai crescer muito ainda com o tempo. Exatamente. Hoje ele é o nosso bebezinho, né? Na nossa inteligência artificial, nós temos um robô mesmo, né? Ele se chama KionBot, né? E nós ensinamos algoritmos novos para ele praticamente todos os dias, né? Então hoje ele consegue reconhecer um boleto, né? Você arrastar um PDF de um boleto em cima dele, ele consegue fazer a leitura, identificar que é um boleto e fazer o lançamento no financeiro. Ele consegue identificar uma guia de imposto e fazer o lançamento como uma guia de imposto, né? Então, assim, a cada dia nós implementamos mais algoritmos algoritmos novos, né, de leitura, para que a cada dia ele faça mais coisas de forma automática. De forma automática, automatizando cada vez mais. Exatamente. Então, Júnior, então como você já citou aqui, e eu sabendo da origem agora, desde lá da época, como você diz, da Folhamática até hoje, o que a Kion se tornou, e sabendo também que você está nesse mercado, principalmente no nicho de contabilidade, nos escritórios, está diretamente ali ligado, e nós temos muitas empresas, a maioria das nossas empresas aqui, elas ou estão dentro de um escritório contábil, prestando um serviço para elas, ou até mesmo são esses escritórios contábeis. Então eu queria saber com você o seguinte, com você que acompanhou todo esse processo de evolução da tecnologia e ao mesmo tempo da evolução dos escritórios contábeis, como que você percebeu uma coisa agregando a outra? Como que toda essa tecnologia conseguiu agregar valor e agregar trabalho para os escritórios hoje em dia? Legal. Então, eu posso falar isso da minha própria base mesmo, de clientes que eu tenho hoje dentro da minha franquia, né? Que foram clientes que eu acompanhei de perto o processo de implantação deles. Eu quis fazer esse acompanhamento de perto para saber exatamente como que seria, né? Como é que seria a percepção do cliente, né, nesse produto novo, com essa diferença, né, na parte da inteligência artificial. Então, acompanhando esses clientes, né, eu percebi assim o impacto que nós causamos, né, nos nossos clientes quando eles vê, né, essas novidades. Não existia, né? Nós somos os pioneiros em desenvolver isso dentro de soluções contábeis, né? Então, assim, quando ele vê lá, eu arrasto um arquivo no bot, mas ele já fez o lançamento no sistema? Sim, ele já fez, né? Isso daí até ele mostrou para mim lá, ele arrastando, falou, Rafael, isso aqui, ó, eu vou entrar lá na social, vou trazer o arquivo aqui, pá, joguei. Falei, e agora? Agora acabou. Oxe, acabou? Falou, acabou, fiz a migração. Calma aí, não pode ser assim. Não, é assim, é assim. Então é muito prático, muito fácil. E realmente chega a causar até um espanto, né? Que você fala, pô, é assim, é fácil, que eu demoraria um dia inteiro fazendo, eu consigo fazer dessa forma. Exatamente. Até esse caso que você comentou do e-social, né? Na nossa história aí, na trajetória de sistemas, né? Que eu tô nessa área há praticamente 20 anos. Então, assim, sempre foi um problema para o escritório de contabilidade trocar de sistema na hora dele fazer a migração da folha de pagamento, que ele tem que migrar toda a informação de funcionários, toda a ficha financeira, né, a história de cada funcionário.
E isso, no nosso produto, com a inteligência artificial, ele é feito apenas arrastando o certificado digital em cima do nosso bot. Feito isso, você não precisa fazer mais nada. Passou 1 hora, você entra no sistema, está tudo lá, os últimos 5 anos. Olha só que maravilha. Cara, eu falo com o pessoal hoje, a tecnologia ela veio, as pessoas às vezes falam, pô, vai tirar o trabalho de muita gente, vai ter gente que vai ficar sem emprego. Eu considero o seguinte, a inteligência artificial, ela é somente uma inteligência. Ali é um nível de indexadores que eles vão trazendo as informações e colocando ali. Ela se torna realmente prática a hora que o ser humano está operando ela. Então a gente vai precisar, sim, mais capacitação das pessoas para ver e a quebra do medo de ter essa inteligência trabalhando a favor dela. A pessoa tem que falar, pô, o cara vai ser mais inteligente do que eu, vai tirar meu lugar. Não, e não é assim. Então a gente vê hoje muita a questão da importância. Eu tive um papo aqui um tempo atrás com o Leandro G7, que ele trabalha com marketing, ele usa muita inteligência artificial no trabalho dele. Entendeu? E aí a gente tem essas tarefas mais complexas da área contábil que pode trazer, vamos por exemplo, específicos, o ChatGPT. Hoje a gente já está com ele aí, hoje já não é mais aquele mítico que tinha há 6 meses atrás, quando lançou lá no início do ano. E a gente percebe que muita gente está indo lá e não estão sabendo operá-los. Quando a pessoa faz a aquisição, vamos supor que ela passa a ser um cliente seu, dentro da sua empresa, você como franqueado, ele passa a ser o cliente. Você dá alguma espécie de treinamento para ele, para que ele possa operar o sistema. Apesar de ser simples, como a gente falou lá, um papinho de 5 minutos lá, você já me mandou alguns vídeos para entender melhor como funciona. Nos vídeos descritivos já consegue ver bastante coisa, mas a adaptabilidade desse novo sistema para a pessoa, você acha que é algo que gera alguma dificuldade ou é simples? Então, o processo é bem simples, né? Nesse desenvolvimento nesse tipo de desenvolvimento que nós fazemos, a gente também se preocupa com a interface do usuário para que ela seja o mais simples possível, né? Não tenha muita complexidade nos processos de parametrização para o cliente utilizar. Mas sim, nós temos para todos os clientes, nós ofertamos a implantação, né? Hoje esse modelo de implantação também foi modernizado, né? Nós fazemos toda a implantação online. Então, antigamente a gente ia a campo visitar o cliente, fazer lá na empresa. Hoje nós fazemos esse processo online, né? E nós ofertamos para todo cliente novo, né? Em seguida, é fechado o contrato, em seguida já o departamento de contratos liberou, né, o cliente, já entra o pessoal da implantação para fazer esse contato, agendar, né, com o cliente. E ele vai ter esses treinamentos. E fora isso, nós também temos uma central de EAD, né, onde o cliente acessa, ele vai fazendo as aulas dele ali, depois ele tem uma prova, tem um certificado, e também existem algumas rotinas específicas novas, vamos supor assim, mudou algo na legislação e vai mudar o sistema, né? Então, para esses casos, nós também disponibilizamos materiais, né, conteúdos em vídeos, conteúdos por escrito para avisar o cliente de todas essas alterações. Eu achei interessante que você falou que antes nós íamos até o cliente para poder fazer a implantação e hoje a gente consegue fazer online. E esse software, no caso, essa ferramenta que a Kion coloca, ela é totalmente na nuvem, né? Ela é totalmente na nuvem. Exatamente, foi um ponto interessante até que eu acabei não comentando, né? O nosso sistema, ele é 100% na nuvem, né? Nasceu na nuvem, né? Nativo ali, né? Nativo da nuvem. Então, hoje eu não preciso mais, antigamente nós precisávamos ir até o cliente para fazer a instalação do servidor, configurar o banco de dados, né? Hoje isso tudo está na nuvem, então um cliente novo nosso, ele é habilitado lá dentro do nosso sistema,
A partir do momento que ele está habilitado, ele vai receber no e-mail que ele deixou no contrato dele, o login e a senha dele. E aí ele já vai acessar o sistema sem a necessidade de fazer qualquer instalação na máquina dele. E o interessante também, né, o nosso sistema funciona em qualquer plataforma. Então você pode abrir ele no celular, você pode abrir ele num tablet, num computador e até no óculos, né, da inteligência artificial. A gente tem em nossas apresentações, o cliente consegue manusear o nosso sistema lá dentro. Por dentro aí, utilizando uma realidade aumentada, você Isso, fala? exatamente. Certo. Cara, e assim, agora eu vou falar para você experiência própria, gente. A gente já passou por alguns processos aí de implantação de sistemas e eu percebo, não conheço ainda, não vou falar para vocês que eu uso o sistema aqui porque é fora do meu nicho neste momento. Depois ele vai fazer parte. Mas assim, quando a gente vai colocar um sistema e a gente vai plantar ele não é nativo, ele sobe todo cheio de remendos, e esses remendos dão um trabalho danado para a gente poder fazer essa gestão de tudo isso daí. Então você tem que subir, isso daqui não bate com isso, eu mudei essa vírgula aqui, causou efeito aqui, você fica doido, você fica perdido. E pelo que eu conheço desses softwares que foram nascidos realmente, que são nativos, como é o caso do Kio, ele já vem totalmente completo. Então não tem esse problema de remendos, você cria muito mais agilidade, fica menos traumático qualquer outra mudança, qualquer outra implementação, ou até mesmo a migração de um determinado software para outro, uma determinada ferramenta para outra. Eu acho que essa realmente, eu acho que é uma das grandes vantagens, né, Júnior, de ser nativo, que ele já vem pronto. E é uma coisa que eu acho que não tem outro concorrente ou outra empresa que fornece isso hoje no Brasil. Nesse mercado, né, de software contábil, né, a Kion, ela é a primeira empresa a implementar um software na nuvem, né, com a inteligência artificial, né, e assim, sendo 100% independente, né, de qualquer instalação, né, então assim, tem outros softwares no mercado, mas que você precisa instalar algum aplicativo Fazer uns local. plugins. Exatamente. Então, assim, na nossa ferramenta, o interessante é que com esse tipo de desenvolvimento, eu consigo fazer processos em segundo plano, né? Eu nunca, de maneira nenhuma, eu travo o que o meu usuário está fazendo, né, a rotina que ele está fazendo. Então, assim, ele vai gerar um SPED fiscal, um SPED contábil, que às vezes são rotinas que demoraria, em sistemas assim tradicionais, demoraria 20, 30 minutos, dependendo do arquivo, 2 horas, e às vezes a tela fica ali congelada, o usuário não consegue fazer outra coisa, né? Enquanto não terminar aquela Enquanto não ação. terminar, exatamente. E a gente não, ele vai ali, clica para gerar. Esse processo é startado, né? Porém, em segundo plano, a tela dele continua livre para ele fazer a próxima rotina dele, a próxima empresa, né? E o legal é que também todo o consumo do processamento que isso vai ser feito, né? Ele é feito nos computadores da nuvem. Então, assim, o equipamento, né, que a pessoa tem na empresa, ele não está sendo utilizado para processar toda essa informação, né? Isso daí é interessante, né? Acho que na conversa que a gente teve mesmo, que eu falei, né? Eu utilizando na parte de vendas, é um dos principais pontos que eu colocaria. Porque a pessoa não precisa ter aquele ultra equipamento para poder analisar tantos dados, isso por segundo. Por quê? Porque já está fazendo na nuvem, já faz aquilo lá correndo, exige menos investimento na parte de equipamentos, na parte processual mesmo do negócio e possibilita ainda mais você fazer muitas outras coisas com o que você já tem em mãos. Entendeu? Acho que acaba sendo até um retorno financeiro legal para a pessoa que coloca. Tem um retorno também físico do negócio, né? Sim, no processo tradicional, esse exemplo que eu citei dele fazer a geração de um arquivo, por exemplo, né, um arquivo complexo, né, dependendo da empresa, né, tem empresas aí que eu conheço no mercado que em minutos gera milhões de informações no banco de dados. E tudo isso, né, sem deixar nada para trás, entra num arquivo de SPED que você precisa transmitir, gerar, validar e transmitir, né? Então, assim, essa é a complexidade, né, na parte da digitalização das informações que hoje os contadores têm que lidar com isso.
Que é o principal ativo deles, né? O que eles mais Exatamente. fazem. Beleza, e a gente está falando um pouco aqui também sobre... A gente focou um pouquinho mais a respeito dos contadores, a respeito dos escritórios contábeis, mas tem uma solução para empresas também, né? Porque a gente tem muitos dos que estão assistindo aqui, nós, como eu falei, são empresas que estão dentro de algum escritório contábil, mas a pessoa também tem alguns benefícios que ela pode utilizar, tem alguma espécie de... Um ERP que você possa fornecer para esse tipo de público, que não seja contabilistas, que não sejam escritórios contábeis, tem algum ERP dentro que você possa fornecer tantas tecnologias quanto você oferece para o escritório? Sim, hoje nós temos uma linha de sistema empresarial, né? Ofertado aí para as empresas. Nós temos a nossa linha dos produtos contábeis, né? O que é uma solução contábil. E nós temos também o nosso sistema de ponto eletrônico e medicina do trabalho. Caramba! Então, numa dessa daí, um exemplo, eu tenho a minha empresa, eu quero contratar uma pessoa, então eu já tenho a medicina do trabalho para poder fazer todo o processo de contratação, essas coisas em relação ao que é a saúde ocupacional. Exatamente. Eu já vou ter o sistema de ponto para poder fazer toda a gestão de entrada, saída, de horários dos meus funcionários na hora que eu estiver dentro dessa solução também. Vou conseguir emitir nota fiscal em cima de todos os produtos que eu vendo, conseguir tanto emitir quanto receber. Isso, exatamente. E além de tudo, ainda gerencio minhas vendas. Exato. É uma solução completa, né? Você vai fazer aí toda a sua gestão de vendas, todo o seu controle financeiro, né? Nós também hoje trabalhamos em cima desse produto empresarial, nós trabalhamos bastante também a questão do BPO financeiro, né? Sabemos assim que hoje esse trabalho ele tem crescido bastante no mercado, né? Então assim o contador o contador há um tempo atrás ele fazia ali as rotinas fiscais, departamento pessoal e a contabilidade, né? Hoje o contador, né? O contador ele está indo mais para esse lado de ofertar o produto BPO para o cara onde ele vai poder dar um suporte, né? Para a empresa nessa parte de finanças, né, para controlar melhor, né, o seu fluxo de caixa. Então, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós implementamos várias ferramentas de análise que faz parte, né, desse trabalho de BPO. E nós também facilitamos todo o processo de acesso, né, a esses sistemas e das integrações. Então, por exemplo, hoje o contador com a nossa solução, com o login dele, né, apenas, ele consegue acessar todas as soluções do escritório de contabilidade, né, todas as soluções que ele vai utilizar ali no escritório. E ele consegue também ter acesso 100% ao ERP do cliente dele. Isso falando assim, sendo tudo produtos Kion, né? Então, o contador ele tem lá a listagem das empresas, né, que são cliente dele. Um cliente que está ativado no BPO, ele consegue clicar ali, ele vai abrir o sistema do cliente, né? Então isso tira aquele problema que tínhamos antigamente. O cliente do contador usa o sistema X, então eu preciso que ele me passe um acesso remoto, que ele crie um usuário dentro do sistema dele e me passe para eu conseguir logar. Aí quando o contador consegue fazer todos esses acessos, aí ele vai trabalhar o BPO junto com o cliente, né? Na hora que ele vai precisar trazer isso para a contabilidade, porque todo esse trabalho financeiro, né, que ele faz, ele vai ser refletido, né, na contabilidade da empresa. Aí ele teria que fazer aquela série de configurar plano de contas, gerar um arquivo texto, depois importar esse arquivo texto, aquela coisa que, assim, no final chata, dá mais né? trabalho, né, do que você, por exemplo, digitar essas informações, né? Então, como que nós fizemos isso hoje, né?
A gente chama isso na Kion de... Nós criamos uma rede neural Kion, né? Onde todas as soluções Kion estão 100% Um integradas. ecossistema. Exatamente. E nessa rede que nós criamos, então hoje, esse sistema empresarial, tudo que acontece nele, né? Então, o cliente emitiu uma nota fiscal de venda. Em poucos minutos, essa nota fiscal de venda ela já está dentro da escrita fiscal, né? E o mais incrível, dentro da escrita fiscal, quando eu abrir, eu já tenho uma prévia de imposto, de imposto a pagar em tempo real, né? Porque tudo isso acontece de forma online. Então, por exemplo, estou conversando aqui, eu tenho minha empresa, eu estou lá com o sistema, tem alguém faturando. Então, esse faturamento que acabou de ocorrer, em minutos, o nosso bot já vai lá na Cefaz, né, identifica essa nota, já traz para dentro do sistema e já faz o lançamento. Né? O cliente comprou alguma mercadoria, né? Então foi emitida uma nota de algum fornecedor para aquela empresa. Né? Essa nota, se eu tiver com o sistema aberto, a gente tem uma central de notificações e já aparece ali assim, acabou de ser emitida uma nota do fornecedor X, né? Você quer dar entrada nela, né? Então, e aí assim, tem qualquer essa coisa que foi lançado contra o seu CNPJ, você já tem ali o acesso. Qualquer coisa que você lançar, você também já tem acesso. Exato. E aí, assim, é legal, tem essa opção que eu falei, você quer dar entrada nela, né? Mas também, depois que eu faço a primeira entrada da nota, eu nunca comprei com aquele fornecedor. Então, o nosso sistema, ele precisa saber, né, na primeira vez, qual é o tipo dessa compra, né? Então, é um fornecedor de material de consumo, então eu vou lá e classifico, né? Isso falando fiscalmente, né, das regras, eu vou lá e classifico isso. Na próxima vez, então, é um produto que eu compro sempre, né? Vamos supor assim, é uma embalagem que eu preciso utilizar, então eu vou sempre comprar, né? E vai ser sempre consumo vai ser sempre aquele produto daquele fornecedor, né? Então, assim, eu fiz isso uma vez, na próxima compra, né? O que vai acontecer? Ele não vai te perguntar mais nada. Você vai abrir o sistema e essa nota já vai estar lançada. Ela já vai estar lançada com todas as informações para as declarações naquilo que pede nos SPEDs e em todas as demais declarações. O bot já reconheceu que aquilo é uma nota válida e já vai jogar para dentro. Exatamente. E é nesse ponto aonde nós fazemos uma diferença imensa na questão do tempo, porque assim, eu não precisei importar um arquivo, né? Eu não precisei lá no escritório gastar o tempo do meu funcionário para primeiro solicitar esses XML para ele poder importar, né? E depois para que ele faça o lançamento e confira isso, né? A gente hoje adotou uma forma em que, uma vez feito, o sistema já consegue fazer isso sozinho dali para frente, né? E depois o mais interessante é que nós temos os processos de automação nas ferramentas, que seria o quê? Todo mês eu tenho lá 100 tipos de empresa, vamos citar assim, empresas do lucro real ou do lucro presumido, que são as empresas que na parte fiscal elas têm que mensalmente entregar os SPEDs, né? Sim. Então, todos os meses eu tenho que gerar 100 arquivos. Então, imagina assim, você tem o seu funcionário que vai ficar ali na frente do computador, ativando empresa por empresa, gerando esses arquivos, esperando esses arquivos serem gerados para depois serem validados, né? Então, eu tenho lá no meu processo de automação fiscal, quando é que você quer que gere os SPEDs? Então, assim, o fechamento, né, assim, as conferências dos valores e tal, são feitos até o dia 10. Então, no dia 11, se eu tenho, né, esse padrão de trabalho, no dia 11, eu falo lá para a automação que eu quero que todos os SPEDs, né, de todas as empresas sejam gerados no dia 11. No horário, o horário que você quiser, pode ser de madrugada, né? Nosso sistema está na nuvem, né? Tá tranquilo. Então, você está dormindo, os SPEDs estão sendo gerados pelo nosso bot. Quando você chegar para trabalhar, né, no outro dia de manhã,
você vai entrar, todos os arquivos já estão gerados. Então, aquele tempo que você gastaria para fazer isso, você não gastou, né? Posso citar o mesmo exemplo no departamento pessoal, né? Eu teria que gerar as folhas de pagamento de todas essas empresas, né? Ativar cada uma delas e fazer o processamento da folha, né? Eu vou lá na automação e coloco que dia que eu quero que faça o cálculo do salário. Eu quero que faça no dia 1º, né, 2 horas da manhã. E o adiantamento, tá? O adiantamento é no dia 20, então vamos colocar para gerar já no dia 15, né? Então, é a mesma coisa. Eu entro dentro da folha de pagamento e isso está tudo pronto, né? Aí o que eu vou ter que fazer em se tratando da folha, por exemplo, né, aquilo que não for padrão, né, vamos supor, esse mês especificamente, um funcionário, ele fez 30 horas extras, mas isso não é comum, mas esse mês ele fez. Então, o padrão dele já está gerado pela automação, que é o salário, o adiantamento, né? Eu entro dentro desse evento, desse colaborador específico e coloco essa informação dessas horas extras, né? E aí nessa parte também a gente tem inteligência artificial envolvida, né? Porque quando você coloca a própria hora extra, tudo que incide sobre aquele evento que ele adicionou já é incidido automaticamente também. Na verdade, só dá o direcionamento, né? Só fala, fez 30 horas extras, eu preciso que você atue em cima disso. E aí você coloca um evento excepcional, mas os processos que tem que ser feitos em voz de evento excepcional, a inteligência já vai poder suportar ali. Exatamente. Legal, legal. E deixa eu fazer uma pergunta que ficou intrigada aqui a hora que você falou, principalmente com a questão dos pontos, do cartão ponto, né? No caso do registro de ponto. Cara, e se eu vou colocar eu mesmo, a dificuldade que eu tinha quando eu trabalhava com equipes externas. Entendeu? Então a gente agenda as visitas para o cliente tudo tal, e manda esse pessoal para poder fazer essas visitas. Como que eles batem o ponto lá e não aqui na empresa? Porque tem muita essa questão de ponto. Então hoje tem empresas que colocam o registro do ponto direto no celular, ali no aplicativo. Uhum. Tem essa possibilidade também aqui? Ó? Sim, nós temos um aplicativo, né, que funciona para todos os sistemas operacionais aí, né, Android e iOS. E nós temos essa batida, né, onde quando o colaborador faz essa batida, é registrado a geolocalização, né, do local em que ele estava no momento que ele fez a batida. E também nós temos um controle a mais nessa parte que a gente chama de cerca digital. Então, o colaborador ele trabalha numa obra, por exemplo, lá em Minas Gerais, por exemplo, num determinado endereço, né? E a empresa está aqui em São Paulo, mas ela gerencia as batidas, né, desse colaborador. Como tudo é online, então nós temos a pessoa do departamento pessoal, ela vai estar acessando o nosso sistema que está na nuvem, né? O usuário fez a batida no celular, isso vai lá para a base de dados na nuvem. O departamento pessoal atualiza o espelho de ponto desse colaborador e ali vai apresentar para ela o horário da batida, e quando ela clica na batida, ele apresenta o local exato no mapa. Digital ele não consegue fazer em outro lugar, tem que ser ali. Ele tem que ser ali onde a gente demarcou, né? Quando a gente vai fazer essa cerca, a gente digita o endereço, ele abre o Google Maps, né? E você vai dando um zoom ou diminuindo exatamente aonde você quer demarcar, né? Então, assim, vou dar um exemplo assim, na nossa sede da Kion, né? A gente tem ali o espaço, quando coloca o Google Maps, você consegue ver certinho a área do prédio, né? Então, assim, eu consigo colocar nesse nível de detalhamento, né? Que é assim, do portão para dentro, né? Eu dou um zoom no mapa, né, até ele aparecer o prédio, por exemplo, e se coloca daqui para cá. Então, assim, se ele estiver fora,
e tentar efetuar a batida, o sistema vai marcar uma batida para ele, ali, para a gente ver que essa informação ele fez, mas vai mostrar que é uma batida inválida, né? Porque ela está fora da cerca. Aí, agora eu vou falar direto para você. Vou dar uma de Rick Chester aqui agora. Pegou a visão? Gente, a gente sabe como que é trabalho externo. Eu já trabalhei muitas vezes com equipe também, externamente. E é muito difícil gerir isso daí. Você saber aonde que está a pessoa, o que ela está fazendo, se está no horário correto. Meu, pega a visão, vê como que funciona. O negócio, isso daí era a minha dúvida e agora foi solucionado. Então acho que muita gente que trabalha com equipe externa tinha essa mesma dúvida, que foi algo que eu passei e que eu sofria demais com isso. Então a gente vê que a solução foi feita e pensada antes de ser feita. Tá certo? Cara, então vamos lá. Agora com relação ao desempenho geral, um exemplo. Vamos colocar aqui o desempenho geral de toda essa ferramenta, de tudo isso que você tem, tanto do ERP para as empresas, quanto para o próprio escritório contábil, que tem várias empresas ali dentro do CNPJ dele, de tudo o que esse ecossistema que aqui oferece está disponibilizando para ele. Nós sabemos hoje a dificuldade que está para que uma pessoa ela consiga se diferenciar no mercado, seja o escritório ou seja a microempresa. Eu vejo muito que isso daí cria também um modelo de diferenciação, um modelo de os clientes que possuem um sistema que tem tudo isso, eles conseguem ganhar agilidade, eles conseguem ganhar pioneirismo, porque tá, querendo ou não, é algo novo e quem dispara na frente vira pioneiro, mas principalmente, cara, eles conseguem agregar valor não só tecnológico, mas também cultural dentro da empresa. Então aquela microempresa que fala assim, pô, eu não tenho condições de ter a tecnologia aqui dentro, um sistema desse que vem tudo isso pronto, pensado e já estabelecido, já formatado para aquele negócio, os próprios funcionários vão falar, pô, olha, a empresa está evoluindo demais, olha tudo que faz isso daqui. Então você cria esse extra, essa cereja do bolo que você coloca na hora que compra isso. Você percebe isso nos clientes que você implanta essa ferramenta? Então, primeiramente, eu percebo assim, o que eu gosto, na verdade, eu percebo o impacto, né, que causa. Então, assim, a pessoa, em primeiro momento, ela quer ver você está ali mostrando, né? Porque, digamos assim, eu fechei um cliente e eu estou ali demonstrando, vamos pegar uma empresa, vamos fazer um teste, né? E nesse momento ali, quando a gente está fazendo isso, causa aquele impacto, a pessoa quer ver se realmente isso aconteceu, né? Sim. Você mostrou ali, né? Tipo, ó, tá vindo, tá vendo? Tá buscando as informações lá da base de dados do E-Social, por exemplo. Você tá ali, por exemplo, lá Isso na está sua. acontecendo enquanto a gente está batendo um papo, isso aqui está Isso, acontecendo. exato. Então, assim, a partir do momento ali, quando eu faço ali, que eu arrasto o certificado digital da empresa em cima do robô, então já começa o processo automático, né? A partir do momento que eu dei o certificado digital para o KionBot, ele está liberado para fazer todos os acessos. Então, ele já vai lá na Cefaz. Aí, o que que acontece? Nesse momento, você está ali, né, demonstrando para o cliente e você acabou de fazer vamos supor, de arrastar esse certificado. O cliente, não, mas já vai começar a funcionar tudo automático? Sim, vamos entrar lá na ferramenta, né, de inteligência fiscal, para você ver como é que tá. Quando a gente entra na ferramenta, isso em coisa de minutos, né? Você já tem ali, dependendo quando a empresa tem um volume grande, né? Você entra ali, já está apresentando 3.000 notas fiscais, né? Nossa, aí é o momento uau, né, E cara? aí isso eu tenho o quê? 20 minutos que eu acabei de fazer, de arrastar, né, o certificado. Então, assim, o legal lá no início da nossa conversa, né, você comentou da questão de como que é para o cliente, assim, é intuitivo, é prático, né? Então, assim, eu arrastei só o certificado digital e ele já começou a fazer todo esse trabalho, né?
Então, é uma coisa assim que é prática, né, intuitivo, né, e tem um resultado bacana e instantâneo. Certo. E vamos lá, agora, um exemplo. Você me convenceu, cara, achei o sistema top, achei tudo muito legal. Quero colocar ele na minha empresa. Você, como franqueado e como um consultor do negócio, qual o prazo que você fala, ó, a gente começa a falar sobre esse assunto hoje, em tantos dias está com o sistema operacionalizando dentro da sua empresa? Qual que é esse prazo que você coloca toda essa tecnologia dentro da empresa? O cara fala, eu quero isso daí para esse ano ainda, para 2023. Sabendo que a gente já está entrando agora em outubro, entendeu? Eu consigo fazer isso? É possível, né? É assim, um cliente novo, ele vai precisar, vamos falar assim, de um cliente novo, um escritório contábil, tá? Aham. Ele vai ter que se preocupar, né, com a questão do histórico, né, do que ele precisa na folha, na contabilidade, né? Então, assim, a folha nós vimos ali que não temos problema nenhum com ela, né? O único serviço que eu tenho com a base de dados na folha é arrastar o certificado, né? Na contabilidade, nós precisamos, né, das informações, né, de meses passados ou até de anos passados. Então, assim, nós temos uma série de formas de trazer essas informações para o nosso sistema, onde a gente pode importar o SPED contábil, que toda empresa é obrigada a entregar, Exato. né? Toda empresa, assim, que não é Simples Nacional, né? Então, assim, podemos utilizar esses arquivos. Aí temos a Simples Nacional, por exemplo, né? Não gera SPED, né? Não gera SPED contábil, não está obrigada, né? Mas nós também importamos através de planilha. Então, assim, creio que hoje no mercado da concorrência, todos os softwares geram, por exemplo, os lançamentos contábeis em Excel, né? Sim, Então, é assim, quase que um padrão, né? isso, eu acho que é impossível ter um software que não faça isso. E então nós criamos a importação dos lançamentos contábeis em planilha de Excel, criamos a importação do plano contábil em planilha de Excel, né? Lá no financeiro, um cliente novo, por exemplo, né, vai adquirir o nosso financeiro, criamos a importação do contas a pagar e do contas a receber para que venha, né, para que ele tenha todo o histórico, né? Vocês já criaram tudo, já está tudo ali. Isso, a gente pega a planilha do cliente, né, e arrasta, né, para dentro do sistema. A gente trabalha bastante com essa questão também, né, do arraste em cima. O nosso robô, ele Joga nas costas dele que ele resolve. exatamente quando ele se apresenta, né, porque ele se apresenta, né. Então, um Uhum. cliente novo abre o sistema, ele vai dar de cara com o QBot. O QBot vai apresentar o sistema para ele. Então ele fala, arraste um arquivo em cima de mim e eu vou fazer o lançamento para você. Arraste um certificado em cima de mim, que eu me conecto e baixo suas notas, que eu me conecto e trago seus Famoso, traz pro funcionários. pai que o pai resolve. Exatamente. Então, assim, é bem dinâmico isso, né? E ele mesmo dá as dicas pro usuário do que ele tem que fazer, né? Faça perguntas também, né? Alguns meses atrás, se falou bastante do ChatGPT, né? Uhum. E hoje também, assim, a cada vez mais, temos notícias e novidades na inteligência artificial, Sempre isso a outras. todo momento, né? E então, assim, o nosso QBot, ele faz praticamente assim, ele tem uma similaridade com o ChatGPT, porque você consegue fazer perguntas É um chat. para ele, né? Tanto você consegue digitar perguntas para ele e você consegue também, se você estiver ali com um microfone no notebook, por exemplo, você pergunta para ele, ele vai, faz a busca na internet, traz uma resposta para você daquilo que você perguntou. E nós estamos implementando nosso manual de sistema, né, dessa forma também. Então vai ficar muito bacana, né, essa questão do usuário novo, por exemplo. Eu quero saber como é que faz, vamos supor, uma conciliação bancária. Então ele vai perguntar
pro bot, né? Como eu faço uma conciliação bancária? E o bot vai levar ele para essa tela, né? Vai abrir essa tela e vai mostrar para ele e vai começar a falar, né, com o usuário, né? Então é aquilo que eu falei. A cada dia nós estamos implementando novas tecnologias, novos algoritmos no nosso robô, né? Então assim, hoje o nosso manual ele está, algumas coisas já existem nesse sentido que eu citei, né? Mas no futuro todo o manual do sistema ele será dessa forma. Então, eu não vou mais procurar o manual escrito e ler, né, para aprender a fazer a rotina. Eu vou perguntar para o bot e ele vai Pergunta indicar. específica, você não precisa ir até lá na página de tira dúvidas do manual para poder perguntar. Você já pergunta, ele já te responde de imediato. Exatamente. Aí nós vamos ter, por exemplo, né, vamos pensar assim, né, nós teremos o bot trabalhando para a Kion como suporte técnico, né? Sim. Ele vai estar só que o legal, né? O cliente ele vai ter um técnico disponível para ele 24 horas. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se o nosso cliente estiver utilizando o sistema à noite, né? Sei lá, de repente, meia-noite, né? Ele precisou se antecipar ali, lembrou de alguma coisa, no outro dia ele vai ter um compromisso, ele vai precisar abrir o nosso sistema nesse momento. E aí ele vai entrar numa rotina e não vai ter, não vai se lembrar como é que faz, de repente, né? De repente é o contador que está ali, normalmente é o colaborador dele que sempre faz para ele, mas aconteceu esse fato, né? Vamos usar isso como exemplo. Ele vai perguntar para o bot e o bot vai responder para ele na hora, vai ensinar ele, né? Então, no futuro, todo o nosso manual será feito dessa forma. Legal. Eu acho que, não sei se é possível isso, mas creio eu que com a inteligência que vai ser acoplada ali, será. Creio eu que o próprio bot ele vai conseguir identificar perfis de clientes ali dentro. E aí vai criar um manual que seja mais adequado para cada um. Ele vai ver, ó, você costuma fazer sempre essas mesmas perguntas. Então ele já cria uma resposta padrão para aquele, não para o usuário, mas sim para aquele perfil de cliente. E pode até identificar perguntas que são genéricas. E aí disponibilizar e criar esse manual de uma forma onde seja mais abrangente, como você disse. Ou será que aí já é algo mais bem para o futuro mesmo? Assim, é uma constante evolução, né? Nós, assim, nesses 3 anos de Kion, né? Nós conseguimos desenvolver um software complexo, né? Porque assim é uma complexidade tremenda. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso sistema tributário ele é muito complexo, né? E nós conseguimos desenvolver todo o nosso produto nesse tempo. Então, assim, para nós isso já foi assim surpreendente, né? Claro, nós tínhamos uma meta ali, né, de desenvolvimento e tal, mas assim, quando nós olhamos para o resultado, né, a gente achou isso incrível, né, conseguimos fazer tudo isso, né, em 3 anos, né, e de uma forma totalmente inovadora, né, tipo oferecendo, né, diversas novidades aí, né, no quesito da inteligência artificial, sendo pioneiro, né, nessas questões. Então, quando quando eu falo tudo isso, né, e você me perguntou a respeito dessa questão de como nós vamos aplicar essas coisas na parte da inteligência, Exato. né, as alterações e Pode tal. acontecer. Então eu te falo assim, é uma coisa que muda demais e tal. Então eu pego só o exemplo da construção do software em si, né, que nós mesmo nos surpreendemos e falo que eu acredito que nos surpreenderemos novamente em menos tempo do que imaginamos com essa
dinâmica, né, cada vez maior aí entre o usuário e o nosso robô, porque essa é a ideia, né? A ideia Virar quase uma amizade mesmo, né? exatamente, é isso mesmo, né? A gente também cita bastante essa questão do metaverso, né? Que também tem trazido aí muitos assuntos, né? Eu acredito que o nosso futuro ele está muito voltado, né, para essa questão também, né, do metaverso. Na apresentação da Kion, né, existe uma interação entre o KionBot e o Maurício, né? Então, onde ele entra para o metaverso, ele vira um avatar, né? Aham. E aí o KionBot vai lá apresentar a Kion para ele, mostrar a empresa, depois ele começa a mostrar como que funciona os nossos produtos, né? E o Maurício, como um avatar, vai interagindo com ele, falando, nossa, que legal, que bacana. Então é uma coisa que assim, hoje ela é uma novidade, assim, vamos falar, é um assunto de momento, mas eu creio, né, assim, conhecendo assim essa a questão da internet, né? Vamos falar assim, nós pegamos aí o início, né, da internet na década de 90, por exemplo, quando eu tive meu primeiro contato, né? Aham. E hoje nós estamos, 20 anos depois, né? Nós não fazemos nada sem a internet. Sem Nós temos internet. ela no celular, nós temos o relógio conectado com o celular. É, então, assim, se eu fico sem internet, é como se eu ficasse. Eu costumo falar, se você fica sem energia elétrica, você tem bateria. Se você fica sem internet, você não tem nada. Exatamente, Não né? adianta nem você ter bateria. Então você fica ali incomunicável, né? E eu acredito, e trazendo isso agora para esse assunto do metaverso, então eu acredito muito, né? Pelo que eu ando vendo, né? Que a mesma coisa que aconteceu com a internet, né? Ela vai acontecer com o metaverso. Então, por exemplo, eu hoje faço a maioria das minhas compras pela internet. Eu compro as minhas roupas pela internet, eu compro o meu calçado, eu compro coisa para casa, enfim, né? Tudo, Eu fui até. comprar um ar-condicionado para casa, né? Eu compro na internet. Então, a internet lá na década de 90, né? Ela servia para quê, né? Para eu entrar lá num chat, né? Num bate-papo, tal. Tava ali no início e tal. Hoje ela serve para tudo, né? Então, e as pessoas, elas se acostumaram, inclusive as pessoas de outras faixas, né, etárias. Por exemplo, Exato. assim, a minha mãe, quando eu dei um smartphone para ela, né, ela em primeiro momento, né? Eu não vou conseguir mexer com isso, né? Hoje algumas coisas ela entende melhor que eu. Ela já está praticamente adepta à nova Isso. tecnologia. Aí vamos lá. Aí eu vou para minha avó, né? Então a minha avó tá lá curtindo meus stories, né? Assim, então Totalmente ligado na rede social, conectado. conectado, exatamente, conectado. Então, você percebe que assim, isso entrou para a vida de todo mundo, né? Sim. Todo mundo está dentro da internet, né? Mas como que o pessoal está hoje, né? Hoje ele tem ali o site, a tela, né? Onde ele vai ali e faz a compra dele, faz as consultas que ele precisa, etc e tal, né? E a gente, dentro do metaverso, né? O que eu vejo, né? E que é até legal esse assunto para saber a opinião também de outras pessoas, né? É, Hoje aqui a gente está gravando esse podcast, né? Então, assim, nós estamos fisicamente aqui, né? Como pessoas, né? Mas eu vejo muito é, numa normalidade, né? Isso acontecendo no metaverso, né? Sim. Com cada um com os seus avatares, por exemplo, né? Executando uma reunião de negócios, né? Onde você vai estar
aqui em Americana, por exemplo, e a outra pessoa vai estar nos Estados Unidos, né? Mas vocês vão entrar, nós, por exemplo, entraremos todos na mesma sala de reunião como avatares, né? Ó, eu fui uma vez numa palestra com o Walter Longo. E isso daí que você falou vai em cima do que ele nos disse. A palestra era sobre o mundo on-off, que ele falava. Por quê? A gente tem o mundo online e o mundo offline. Aí ele falou, vai chegar um momento que a gente não vai mais ter essa diferenciação. Vai ser uma coisa só. E ele citou um exemplo que ele falou, quer uma prova? Você entra no seu carro. Ele falou, eu entro no meu carro. Eu estou lá na minha empresa, entro no meu carro. Quero ir para a academia. Automaticamente eu falo academia, o GPS, se eu não saber onde que é a academia, o GPS vai localizar onde é a academia e vai me dar a rota. E dali ele já vai saber o tempo que eu tenho que ir para lá, para depois chegar na minha casa a tempo, eu já faço um roteiro e ele passa tudo. Enquanto eu estou dirigindo ali, eu estou online ou eu estou offline? Você não consegue definir. Ele falou, é mais ou menos isso o que vai acontecer. A gente vai ter um mundo tão moderno em relação ao que você falou há 20 anos atrás, que o online e o offline vai se tornar uma coisa só. Então, eu estou presente, a presença passa a ser algo de segunda instância. Porque eu não posso não estar presente, mas meu avatar pode estar presente lá na frente. Eu Exatamente. posso não... Isso daí vai diminuir, reduzir cada vez mais as fronteiras. E a gente vai estar cada vez mais próximo, seja dos nossos clientes, seja dos nossos funcionários e até mesmo da nossa família. Quantas pessoas... Eu tenho parentes hoje que moram nos Estados Unidos, tenho em outros lugares. E, cara, antes nós não conseguimos ter acesso a essas pessoas, conversar com elas. Hoje eu pego aqui meu celular, faço uma ligação, falo com ele. Ah, pô, eu estou falando, mas faz tempo que eu não vejo. Clico um botãozinho ali, mudo para vídeo e começo a falar e vejo a imagem. Coisa que a gente via lá nos Jetsons, lá há muito tempo atrás. Olha, para quem não entende o que é Jetsons, cara, ó, você tá... Ou você é muito novo, entendeu? Ou essa conversa tá muito, muito, muito tecnológica para você. Que a gente via isso quando era criança. E o mundo está indo para essa forma, está derivando para isso. Cara, é muito bom ver isso daí. Assusta um pouco, entendeu? Mas também nos mostra muitas oportunidades que vão aparecer aí para frente, você não acha? Sim, com certeza. Então, assim, esse assunto, né, é legal a gente falar dessa evolução da internet, né, e agora citar esse momento metaverso, né, que fala-se muito, né, e já acontece essa questão da inteligência artificial em diversas áreas, né? Então, assim, eu vejo bastante coisa, né, na parte de indústria, na parte obrigado. Pode ficar Na parte vamos falar assim, eu vi um vídeo ontem de vários drones, né? E esses drones, assim, mas muitos mesmo. Imagina um estádio, né? Com o gramado lotado de drones sequencialmente, um do lado do outro. E esses drones, com a inteligência artificial dominando, estava fazendo um show de iluminação. Né? Então, assim, tudo acontece através da inteligência. Na né? última Olimpíada, acho que teve algo similar a isso também. Os drones voando no céu, fazendo as imagens lá em cima. E então, assim, né? Aí falando de tudo isso, né? Então, nós... o que a Kion ela viu? Ela enxergou alguns anos, né, assim, à frente, né, isso, vamos supor, nós estamos com 3 anos de empresa, né, então, assim, há um certo tempo atrás, né, houve-se o interesse, né, do Maurício, por exemplo, em se formar, né, em inteligência artificial, e depois, eu acho que é óbvio acontecer o que aconteceu, né, nós éramos líder de mercado no segmento de software contábil empresarial, né? Aí eu tô com a inteligência artificial armazenada ali na minha cabeça o tempo todo, porque eu estou me formando, né, com isso, né, falando do Maurício. O mindset está voltado para aquilo, né? Isso. E aí, no caso, tem lá o término do tempo dele,
de ficar fora do mercado. Agora ele pode voltar e Posso. concorrer, né? Então, assim, é óbvio, né? Eu vou aplicar tudo isso no meu segmento, né? Onde eu já tenho Então, know-how. exatamente, né? Como é que eu posso fazer para que todos os meus clientes ali do passado, por exemplo, entrem para essa era e se beneficiem, né, dessa inteligência, né? Utilize tudo isso, né, para facilitar a sua vida. Então, assim, casou bem legal essa trajetória toda, né? Eu falo particularmente assim do que eu conheço, né, a respeito do Maurício, por exemplo, ele sempre enxerga aí alguns anos à frente, né? Então Visionário. é visionário exatamente. E então faz todo sentido do mundo tudo que estamos vivendo agora, né? É, e esperamos aí que nos próximos anos, né, tenhamos aí muitas coisas que hoje ainda a gente não consegue nem visualizar, né? Mas eu acredito muito nisso, né? Vendo agora o nosso produto, né? Claro, sempre acreditamos na ideia, né, do Maurício, vamos falar assim, na ideia dele de, por exemplo, vir para o mercado montar a Kion, né, já Na com o nome, idealização do negócio na ali, né? idealização do negócio, exatamente, e assim, montar a Kion com um nome de Kion Center, né, e assim, Kion Center é por quê? Porque ali nós temos um espaço físico imenso, né? Sim. Então, quando esse projeto começou, ele fez um investimento de 100 milhões, né, para acelerar startups no Brasil, fazer um movimento nessa área, né? Então, assim, em Americana, por exemplo, nós temos muitas pessoas na área da tecnologia, né? Existem várias empresas de software, né? Também. Nós estamos aqui rodeados pelo principal polo tecnológico do Brasil. Exato. Então, E aí, no caso desse projeto, né? Então, assim, vieram já algumas empresas que foram adquiridas pela Kion, né? Que já estão ali dentro. E hoje, qual foi o resultado disso, por exemplo? Nós pegamos a empresa, por exemplo, do software empresarial, né? E trouxemos para dentro da Kion. Se você olhar, por exemplo, o software, como ele era, né? E como ele está agora, né? Por quê? Porque nós modificamos todo o layout, então assim, ele não tem a mesma... envolveu mais pessoas no projeto. Envolveu mais pessoas no projeto, então assim, toda a ideia, né, ali do projeto Kion Center, né, foi aplicada. Temos temos o produto que compramos, mas como se fosse um outro produto, né? Porque hoje ele tem lá o robô dentro dele, por exemplo, né? Sim. Executando processos. Hoje você tem as telas ali que não são mais as mesmas, né? Porque nós A trabalhamos. identidade daqui dentro daquele outro produto, né? Bacana, isso mesmo. E assim, nós trabalhamos com tecnologias, né, muito bem pensadas e muito modernas, né? Então, por exemplo, eh, eu não utilizo, por exemplo, em toda parte do nosso produto, né, o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de tecnologia, né? Eu faço isso segmentando, né, uma coisa de cada forma. Por quê? Porque a mudança do software e das tecnologias, elas são muito rápidas, Sim. né? Então, assim, um software que foi desenvolvido há 20 anos atrás, né, hoje ele está em fase assim avançada de vida, né? Está obsoleto. Exatamente. Então, assim, aí começa a existir uma série de dificuldades para você manter esse produto, né? Então, por exemplo, uma linguagem antiga, ela
ela vai ter ela vai ter uma necessidade maior de programação, né, mais escrita, mais código, né, do que uma linguagem moderna, porque a ideia quando você moderniza a linguagem, a ideia é sempre você reduzir código, né? Até a extinção daquela linguagem antiga, né? O Exatamente. MS-DOS mesmo. Hoje você não Você, existe. você tem ali o prompt, né? Mas Só. não sabe nem os usuários de hoje, por exemplo, não sabe, né, nem nos comandos básicos que existe é ali ali, dentro, não né? existe. Dá para fazer muita coisa que eu sou dessa época ainda, né? MS-DOS. Exatamente. Jogava contra. Então, assim, né, para fechar esse negócio de tecnologia, que eu estava comentando, então nós fizemos isso, nós fizemos, assim, várias partes do produto usando, né, tecnologias diferentes. Por quê? Quando eu vou mexer, mudou alguma coisa, né, eu não estou preocupado com o produto inteiro, né? Mudou aquela parte que mexe, sei lá, vamos dar um exemplo assim, até mesmo que sou da área, né, sem saber exatamente, porque eu não conheço detalhado, né, essa questão do desenvolvimento, mas vamos falar assim que mudou alguma coisa que interfere na interface do produto, né, que são ali nas telinhas ali. Uhum. Eu tenho um componente específico só para trabalhar com a interface, né? O restante do sistema eu tenho outras linguagens, né, uma coisa para fazer cálculo, uma coisa para intermediar ali com o banco de dados, né? Então, assim, a gente precisou pensar também na questão, né, do tempo de vida do produto. Então, nisso, uma das formas é usar bastante tecnologias diferenciadas. E eu acho que é legal porque, estando essas tecnologias todas do mesmo ecossistema ali, uma vai beneficiar a outra, como você disse, para a criação de novos produtos. Esse dia eu estava passando lá na frente, até achei surpreendente, porém não, surpreendente pelo fato da visão, mas não pelo fato da empresa. Mas tinha um outdoor escrito lá, né? Aqui agora também é um banco. E aí eu peguei para ele, rapaz, um banco, era o que faltava. Mas aí a hora que você coloca tudo dentro do mesmo ecossistema, você fala, não, era uma tendência. Era uma tendência ela fazer isso. Exatamente. Vamos pegar essa questão do banco, porque ela tem uma ligação, né, com a inteligência artificial que a gente estava falando e também com o tempo que vai a diminuição do tempo, né, do usuário. Então, assim, por que nós temos o Kion Bank, né? Nós temos o Kion Bank porque a nossa solução, por exemplo, financeira, ela precisa gerar os pagamentos, né? Exato. Eu preciso receber, né, os meus recebimentos. E então, como que eu faço para facilitar e diminuir o tempo da pessoa no uso do sistema e facilitar da melhor forma possível, né, a rotina financeira do meu cliente. Bom, então, nós criamos o Kion Bank, né? Aí o Kion Bank é um produto nosso. Sendo um produto nosso, nós conseguimos fazer mais uma vez, né, o diferente, né? Como pioneiros, então, nós, dentro do nosso financeiro, você acessa o seu contas a pagar, você tem os lançamentos ali de tudo que você precisa pagar. Você já fez lá atrás. Isso. Aí você teria que ir lá no Bankline, por exemplo, para fazer o pagamento, né? Ou então, existe alguns bancos, né? Os mais tradicionais, por exemplo, que têm arquivos remessa de pagamento, né? Mas aí a gente está falando de gerar um arquivo, de abrir... Novamente voltar ao analógico, digamos Isso, assim. de ainda, né, abrir lá o software do banco,
nem que seja para fazer o upload desse arquivo de pagamentos, né? Mas percebe que se ocorrer algum problema nesse arquivo, né, eu vou ter que refazer o processo, né? E assim, facilita, mas a gente pensou em melhorar mais, né? Então, eu abro o nosso financeiro, eu ofereço uma conta no Kion Bank, né, para o cliente logo de início. O Kion Bot faz a apresentação e oferece, né? Então é uma conta digital, é uma conta que não tem custo nenhum, né, para você manter ela aberta. Feito isso, eu tenho a minha senha, né, agora para acesso ao Kion Bank. Então eu estou dentro do nosso software e eu quero fazer o pagamento, por exemplo, de todos os títulos que vence hoje. Então eu entro dentro do financeiro, eu filtro lá o que vence hoje. Então ele me mostrou ali, vamos supor que é uma empresa aí média, né? Eu tenho lá 50 títulos para fazer o pagamento, tá? Aí eu vou selecionar cada um deles. E em cada um deles eu tenho a possibilidade de também ter selecionado já quando eu lancei como que eu iria pagar, né? Porque nós temos esse campo lá dentro do sistema, se eu vou pagar com Pix, se eu vou pagar um boleto que é com código de barras, né? Aí vai ter o código ali, né? Dentro do lançamento, enfim. Então, se eu não fiz lá no começo, quando eu incluí o título, eu posso fazer agora ali na hora de pagar também, né? Então, vou ali e seleciono assim, olha, eu preciso pagar um título da empresa do Rafael e ele me passou o Pix dele. Então, eu entro ali, isso dentro do sistema, tá? Não do banco. Dentro do contas a pagar. Dentro do contas a pagar, eu já tenho toda a informação ali, eu só vou ali e acrescento a chave Pix que o Rafael acabou de me passar, né? E coloco que o tipo de pagamento é um Pix, né? Quando eu clico ali em efetuar pagamentos, o sistema se conecta com o Kion Bank, vai pedir a senha, vai abrir, vai pedir a senha, porque vai movimentar, né, a sua conta. Isso também é tudo controlado, nós temos todo esse controle por usuários, quem tem esse acesso ou não, né? Mas vai acontecer isso, ele vai pedir a senha, vai abrir o banco, vai processar toda aquela informação que está ali na sua tela, executar as transações bancárias, né? Em seguida, ele vai dar baixa em todos os títulos, né? Porque faz a guarda do comprovante. Ele mesmo fez o pagamento, né? Então, assim, processo comum, né? O Rafael vai lá fisicamente no caixa e faz o pagamento. Então, ele sabe que ele pagou. Aí ele vai ali e coloca arquivo ali que ele pagou. Então, o KionBot foi lá, fez os pagamentos, mas aí eu não precisei sair do sistema, do ERP. Ficou tudo ali. Né? Ali na mesma tela. Fez os pagamentos e em seguida ele fez as baixas de todos aqueles títulos que ele executou o pagamento. Já jogou para pago. Aí trazendo isso para a parte de vendas, né? Eu vendi ou eu prestei serviço, né? E eu vou cobrar o meu cliente. Então, eu vou cobrar ele através de boletos, sei lá, através de Pix, né? Então, vamos imaginar, eu fiz os boletos lá pelo Kion Bank, tá? Quando o cliente... então, assim, lembrando, é boleto Kion Bank, né? Então, o banco Kion e sistema da Kion. O cliente... aí eu fiz o boleto, mandei para o cliente, chegou o dia que venceu o boleto, o cliente pagou esse boleto, tá? Pagou esse boleto, o bot, ele identificou na sua conta bancária um recebimento, né? De um boleto que foi emitido pelo nosso software. Aí ele vai verificar, ele vai entrar no nosso software, vai procurar esse título que está lá no contas a receber e ele vai ver. Eu recebi, eu encontrei dentro da conta bancária, ele dá baixa. Então, naquele faturamento um clique que eu mencionei que nós temos, né, é possível você faturar 1.000 clientes com um clique, tá? E depois você não vai precisar dar baixa em 1.000 títulos,
né? Porque toda vez que o teu cliente pagar o seu boleto, o bot vai identificar a transação bancária, né? Porque ele está conectado com a sua conta e ele vai dar baixa nesses Como títulos. se você tivesse o seu banco trabalhando junto dentro do seu ERP. Exato. E aí, no caso, fez tudo isso. Ah, mas agora eu preciso contabilizar, né? Tudo termina Na na contabilização. contabilidade, né? Então, se eu parametrizar o ERP, né? O nosso software empresarial, para que ele esteja integrado com a contabilidade, então, depois que aconteceu a baixa, em seguida, no processo de automação, ele faz a contabilização. Então, percebe que em todo momento nós estamos pensando em diminuir aquilo que o empreendedor faz, que toma tempo dele, ou que o contador faz, que toma tempo dele. Então, sobra né, o tempo para ele fazer de fato algo bacana, que é ligar para o cliente dele, que ele não consegue ligar porque ele tem que digitar tanta informação, E ele né, fica travado ali. gerar lá as obrigações para o governo, que dá tanto trabalho que ele não consegue, ele só faz aquilo, ele virou uma maquininha, né, o usuário ele virou uma maquininha de gerar todos esses dados aí, que são complexos, é uma quantidade grande de informação que vai nessas declarações, Por né? isso mesmo demanda tanto tempo, né? Isso, e demanda tanto tempo. Então, assim, ele fica focado nisso e ele não consegue parar, por exemplo, e analisar uma legislação nova para ele poder ter uma ideia, né, depois dessa análise, do que ele pode ofertar, né, para o cliente dele em cima dessa alteração, né? Ele pode dar uma dica dependendo da legislação que mudou, né? Você pode entrar em contato com o seu cliente e falar, ó, vamos falar assim, né? No faturamento, na faixa de faturamento que você está e com essa alteração, né? E com o estudo que nós fizemos, porque agora a gente consegue fazer um estudo, né? Porque a gente não fica só digitando, né? A gente tem um funcionário, a gente tem um funcionário que ele faz a tarefa de 30 funcionários. Nossa, mas quem é esse cara? Esse cara é o que? Um bot, né? Então, aí ele consegue fazer um trabalho mais bem elaborado, né? Mais detalhado, que é o que de fato é o que ele deveria fazer. Você ganha abrangência sem perder tecnicidade. Isso é o que ele deveria fazer, né? O contador ele se formou, né, para instruir o empresário, para ensinar, né, algumas coisas, algumas questões para o empresário, né, nessas questões. Mas na prática não ocorria mais isso, né? Aliás, não ocorre mais isso, né, até o prezado momento, porque as exigências, né, a digitalização, né, da contabilidade, ela mudou de uma certa forma que a todo tempo os colaboradores do escritório, eles estão ali parados, né, para atender essa demanda. Exato. Né? Isso é o que mais demora, na verdade, né? Antigamente você lançava valores, né? Você tinha os documentos fiscais, você lançava valores, né? De valores contábeis ali, né? Valores de cada imposto e gerava uma guia, né? Percebe que eu falei valores, né? Então, hoje, você olha para a nota fiscal, por exemplo, ali nela tem os itens, né? Ela tem, dentro de cada item, você tem o detalhamento de cada produto. Então, você imagina, por exemplo, assim, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina você nos supermercados, tá? Você faz a sua compra, né? Todo mundo vai no supermercado, então eu gosto de dar esse exemplo. Então, você vai lá e faz a sua compra. Aí, quando termina a sua compra, você pega o seu cupom fiscal, aquele negócio enorme, né? Então, assim, ali dentro daquele cupom, né, aquela fita, né, de 2 metros ali, tudo aquilo ali vai para o SPED
item por Sim, item. item por item. Agora pega essa ideia, né, e multiplique pela quantidade de pessoas que foi nos Que supermercados foram hoje. ali. E no mês todo. É esse mês todo que eu mando para o fisco, item por item. Né? Então, assim, aí você imagina, né, pro contador lá que tem 10 supermercados para ele fazer no mês, né? Só para a gente ter uma Uma ideia ideia do tamanho, da da proporção que complexidade, chega isso daí. né? Então, e ali é assim, na hora que eu vou transmitir, vamos supor assim, eu tenho o mês todo, né? Então vamos falar assim, dentro desse cenário eu tenho um mix aí de 50 mil produtos, tá? Cada um tem uma tributação. Aí, na hora que você vai mandar o arquivo, você não consegue mandar ele sem validar ele antes, Exato. né? Então, dentro desses 50 mil itens aí, né? Você vendeu um, né? Que vamos falar assim, tinha uma situação tributária ali nele que estava errada ou ficou sem preenchimento mesmo, né? Aí vamos falar assim, aí você vendeu 1.000 produtos desse. Na hora que você validar, vai dar 1.000 erros. Sim. E o contador, ele vai ter que arrumar um por um. Né? Então, quando eu falei nessa questão da complexidade do contador entender, né, a parte tecnológica, porque esses erros, né, eles vêm como resposta para o contador, mas ele vem muito técnico, né? Então, aí e assim, eu te dei um exemplo de uma situação, mas geralmente você vai se deparar na prática com 20, 30, 40 tipos de situações diferentes que são tecnicamente coisas diferentes que você vai precisar saber. E você é contador, você não é de tá ali pra isso. tecnologia, mas ele tem muitos termos técnicos. E também para você conseguir corrigir 5.000 erros, por exemplo, que é comum, tá? 5.000 erros é comum. Para você conseguir corrigir isso, né? Você não vai conseguir corrigir isso na mão, até porque você tem prazo, né, para entregar. Sim. Então, não tem como, né, hoje, aquele papo, né, que nós tivemos, né, não tem como o contador, ele depende do departamento, ele depende de uma pessoa da área de tecnologia, ele depende de um software, né, que faça coisas que ele não tenha que fazer manualmente, né? Então, assim, em todo esse cenário que nós falamos do nosso software, a gente preparou ele para receber todas essas informações já tratadas. Então, quando ela entrou para dentro do sistema, né, quando aquela nota que eu dei de exemplo, ela de forma automática, né, ela entrou para dentro do sistema, ela entrou 100% consistente, tá? Aí na hora que eu vou fazer a geração lá no meu processo de automação de todos os SPEDs de uma vez, eu vou saber que eu não vou ter todos eles com erros, né, igual a gente costuma ver na prática no dia a dia. Porque você já manda sabendo que vai ter erro, né? Exatamente, é porque os sistemas do passado, eles tiveram que se adequar para essas alterações, né? E os usuários, né, tiveram um tempo para acostumar com tudo isso, né? E hoje não. Hoje os usuários eles já estão mais acostumados, porque assim, imagina, eu, por exemplo, eu lido com essas questões, né, desde 2008. Então, assim, não tem como eu não estar acostumado, né, se eu faço isso todos os dias. Porém, os softwares da época que precisaram fazer adaptações, né, para atender essas demandas, é como se fosse assim, né? Você tem uma casa, ela foi construída daquele jeito. E aí, assim, no projeto que vai precisar ser feito, vai ter que fazer um edifício de 10 andares, né, dentro do seu projeto.
e aí você quer aproveitar a tua casa Do jeito que tá do ali, jeito para que poder tá. levantar para cima. É mais ou menos isso que aconteceu. Porque o governo colocou exatamente um prédio de 10 andares, né, como exigência, Em cima do e eu Medico. tive que fazer isso acontecer. Então, assim, não ia ficar muito bom, né? Tipo assim, você Nada poderia bom. fazer, né? Sem destruir a casa, por exemplo. Mas não ia ficar assim muito bom. Então, pegando né, na questão do sistema, é a mesma coisa, tá? Eu não poderia destruir o software, porque o software todo mundo já estava usando, né? Já tinha conteúdo de anos ali, eu precisaria pegar aquilo ali e atender o que estavam me pedindo. Que no começo todo mundo achava uma loucura, né? Eu até acho que realmente é uma loucura, né? No começo e Mas até hoje. exatamente, né? Porque se você pega esses manuais, né, dos SPEDs aí do governo, eles têm 500 folhas, né? 500 folhas de Nem instruções. a pessoa que escreveu não consegue falar o que Né? está A ali dentro. pessoa que escreveu, ela não tem esposa, não tem filho, ela e ela não é feliz com a vida dela. Já começa por aí. É isso aí. Mas tá certo. Cara, vocês estão nos ouvindo aí, então teve um papo bem interessante hoje, falamos bastante, principalmente sobre tecnologia, o assunto que está em voga no momento agora. E creio eu que vai ficar durante muito tempo, então esse podcast pode estar assistindo hoje, pode estar assistindo daqui 10 anos. Creio eu que ele vai ser útil para você de alguma forma, principalmente que nós falamos bastante sobre conceitos e não sobre estratégias que são momentâneas, entendeu? E, cara, agregou muito. Para mim que sou, para mim que leigo que sou no assunto, entendeu? Foi de extrema validade, de extrema garantia e trouxe muito conhecimento, espero que para vocês também. E por conta disso, gostaria de agradecer, Júnior, sua presença aqui hoje. Cara, foi Obrigado. muito bom esse bate-papo. E aí eu queria que você passasse para o pessoal, aqueles que quiserem entrar em contato contigo, saber mais informações, ou até mesmo adquirir o produto que você vende, ou até mesmo o seu know-how, o seu conhecimento, como que eles fazem para te encontrar, cara? Então, hoje eu estou trabalhando dessa forma, né? Algumas coisas em redes sociais, né? O pessoal vai lá, entra, acha interessante e ali tem todo o meu contato, né? Perfeito. Depois, essa segunda opção, que são os leads transferidos, né, da própria Kion. E uma coisa que nós fazemos bastante também, nós trabalhamos bastante em eventos, né? Eventos específicos aí para esse segmento contábil. Nós geralmente estamos em Todos. todos eles, né? Então, o legal é que esses eventos eles acontecem no Brasil inteiro. Então, assim, aqui com 3 anos de idade, ela é conhecida. Eu tenho um cliente que fechou contrato comigo em agosto de Brasília. Como ele conheceu, né, a Kion, né? Ele conheceu a Kion devido ao evento que foi feito, né? Perfeito. Então, para vocês que querem acompanhar, querem conhecer um pouquinho mais, tem lá www.kion.com.br, correto? Correto? E fica atento aqui no canal, vou colocar, daqui é um compromisso que eu faço com vocês, vou colocar aqui algumas agendas, onde vai ter esses eventos que o Júnior está falando aqui pra gente. Creio eu que vai ter muita coisa daqui para o final do ano, então vai ser uma época de bastante, vai ferver esse mercado. E aí eu vou colocar uma agenda específica aqui sobre os eventos que você pode encontrar esses produtos ou não. E caso queira entrar em contato com o Júnior também, dá um toque aqui pra gente que a gente coloca você, a gente vai se falando aí, tá certo? Júnior, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua visita. Cara, foi principalmente pelo fato de ter sido assim meio que de última hora, te convidei e falou, não, tô junto, Rafa, vamos lá. Aham. Então agradeço por essa disponibilidade, por esse quero fazer, que é isso que eu acho que é a veia de qualquer empreendedor hoje em dia, o querer fazer, o colocar em prática e fazer acontecer, independente da situação que está. Esse é um cara que me provou isso de ontem para hoje, nessa conversa que a gente teve, quando eu te convidei para vir para cá. Te conheço há tempo, mas esse negócio de, vamos, Rafa, tô aí, amanhã estou aí, cara, realmente me surpreendeu. Então, muito obrigado pela presença, espero que você tenha muito sucesso, espero que nós tenhamos muito sucesso na nossa carreira e que a gente consiga cada vez mais, cara, levar informação, levar entretenimento e levar principalmente
conceitos que sejam relevantes e saudáveis para as empresas daqui em diante. Você é um cara que faz isso muito bem. Muito obrigado mesmo, cara. Imagina, eu que agradeço, né, aí a participação, né, tinha também bastante interesse, né, nesse bate-papo, nessa experiência, e assim, a gente começou um assunto há 2 dias atrás, né, e ele Totalmente aleatório. totalmente aleatório, ele começou, né, a evoluir de uma forma muito rápida, assim. Então, assim, eu também quero te parabenizar, né, pela sua desenvoltura, né, pelo seu, assim, tudo muito rápido, muito bem pensado, né, e o final, né, estamos aqui, falamos sobre o assunto, passamos aí, né, essa troca de conhecimento, né, eu aprendi bastante coisa com você também, e então, muito obrigado também. Perfeito, muito obrigado. E é isso aí, galera. Também agradeço cada um de vocês que estão aqui nos vendo hoje. E, cara, como sempre, a única coisa que eu peço para vocês, mantenha sempre o foco, porque foca que perde o foco se... Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!